hora do nosso Bastidores da Política. Agora a gente troca a tela, porque dentro do Bastidores da Política nós estamos recebendo a vereadora Laudeci Coimbra, que está aqui. Obrigado, Laudeci, pela presença, primeira vez, né, aqui. O convite. Claro, convidada aqui do nosso querido Luiz Armando. Luiz Armando, o Luiz sempre faz, Laudeci, um apanhado da pessoa, né? Às vezes quem está em casa não conhece, mas eu sei que ela sempre foi política, apesar de estar nova na política com o nome, mas ela sempre foi política porque vivia no seio político e tem aí uma grande pessoa que esteve ao lado dela por anos, que é muito importante na nossa história tocantinense, não é isso, meu amigo? Pois é, Léo, a vereadora Laudeci é uma guerreira, né? Ela superou uma tragédia aí em 2018 com a morte do grande amigo que eu tive, que é o ex-deputado Júnior Coimbra, que era liderança em conteste do estado de Tocantins, que foi prefeito de Arapoema, foi deputado estadual. Então, uma pessoa muito queridíssima, né, e que morreu de forma trágica, né, na campanha do Carlos Amasta, governador do estado, em 2018. Então, a vereadora superou essa perda, não que superou emocionalmente, mas vai continuar com esse companheiro dela, que é uma força aqui no estado do Tocantins. E aí já vai para o terceiro mandato de vereadora na cidade, se confirmar as pesquisas que estão aí, inclusive a pesquisa do SBT e IPEX, que a coloca com 2% das intenções de voto, muito mais que 1,46% de votos que ela saiu das urnas em 2020, não é, vereadora? Boa tarde, vereadora. Boa tarde, eu queria agradecer a vocês o convite. Para mim é uma alegria, Luiz Armando, estar aqui conversando sobre política contigo, que é um dos nossos analistas mais proeminentes desde sempre aqui no Tocantins. Sempre leio, sempre tive muito respeito pela tua opinião, conhece bem os bastidores da política e estamos aqui, é isso mesmo, a gente continua, como ele falou, é o meu segundo mandato apenas, mas eu estou na política desde sempre, né? Quando eu casei bem jovem com o Júnior, sempre participei muito ativamente das campanhas e dos mandatos dele. Então, para mim, não é muita novidade a política, né? Já fazia parte da minha vida. Ô, vereadora, esses números de agora, superiores ao que a senhora conseguiu tirar das urnas em 2020, surpreende a senhora? É fruto do trabalho da senhora? Como a senhora avalia isto? A gente sempre tem um pouco de receio de não estar agradando, de estar, a gente que é comprometida com o mandato, com as pessoas, a gente sempre tem aquele receio de não estar agradando. Para mim é uma alegria saber. Mas é sim fruto de um trabalho, de uma coerência, né? Eu tenho mantido a minha coerência na minha conduta, o respeito às pessoas, de atender, de conversar, de não enganar, de falar o que eu posso fazer, de tentar ajudar. Aquilo que eu não posso também eu já falo que eu não consigo. E eu acredito a isso, né? Esse crescimento, ao trabalho que a gente vem fazendo na Câmara, com uma equipe também comprometida, uma equipe que nos acompanha, que já acompanhava o Júnior e me acompanha também agora, então assim, é uma equipe que é como uma família. Então, queria aproveitar aqui, vereadora, porque quando o Luiz cita, e às vezes a pessoa de casa, Luiz, ele se espanta quando a gente mostra que o vereador está lá com 1, alguma coisa ou 2%, isso é muita coisa. Então, quando você falou que ela foi citada nessa com 2%... dos votos válidos, né? E que ela foi eleita com 1,4%, né, aproximadamente, é porque quando se coloca isso em número de votos, é muita coisa, né? Então, às vezes a pessoa, só para esclarecer, porque às vezes a pessoa assusta, ela acha que é pouco. Não é, é muita coisa. Para vereador, é assim mesmo, Luiz? Como é que funciona essa distribuição? Em 2024, a gente vai ter mais ou menos aí uns 187 mil votos válidos, considerando os votos brancos e nulos que foram registrados na eleição passada, né? Então, se você colocar 2% aí de 187 mil votos, vai dar quase 3 mil votos, não é? Ou seja, esses 2% aí representariam cerca de 3 mil votos desse eleitorado de Palmas. Na verdade, praticamente o triplo, 30% a mais do que os votos que ela obteve, né, nas eleições de 2020. Não é? É um grande número. Para você ter uma ideia, teve vereador que foi eleito na eleição passada com menos de 1.000 votos. Então é muito voto esse total que na eleição passada, por exemplo, a vereadora teve 1.912 votos. É muito voto para uma cidade na época com a quantidade bem menor de votos válidos. Deputada, sempre tem o parlamentar, por mais que tenha muitos requerimentos, projetos de lei, qual que é a sua, para que as pessoas de casa entendam, um pouco da bandeira que a senhora carrega lá na Câmara, algumas coisas que a senhora diz assim, não, esse aqui eu tenho orgulho de que foi ideia minha e que a gente conseguiu colocar em prática. As minhas principais bandeiras são ligadas às questões sociais. Eu tenho projetos que eu auxilio, inclusive, com as emendas parlamentares, para pessoas com deficiências, instituições que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade,
Então eu tenho essa bandeira de cuidar, de ajudar a cuidar, ajudar quem cuida de pessoas, né? Porque eu acredito muito nessa parceria do poder público com as instituições não governamentais, que eles têm já essa expertise de fazer, e com a ajuda do poder público, às vezes fazem mais bem feito do que o próprio poder público. Então, uma das minhas bandeiras é essa questão do social, trabalhar com as questões sociais. Eu também tenho alguns segmentos de empresários que eu também, a gente, na medida do possível, tenta contribuir, né, para que o município seja mais acessível, facilite mais e que não emperre, né, o desenvolvimento, a instalação, a manutenção das empresas. Mas principalmente, o meu trabalho é mais voltado para a questão social, principalmente para a juventude, para a infância e juventude. Vereadora, a senhora foi eleita em 2020 pelo Solidariedade. Exatamente. E a senhora ainda se mantém no Solidariedade. Na época, o Solidariedade tinha um candidato, que era o pastor Eli Borges, a prefeito. Sim. O pastor Eli Borges foi para o PL. A senhora mantém-se no Solidariedade, vai continuar no Solidariedade? Ontem nós tivemos o prefeito de Araguaína, o Wagner, deixou o Solidariedade pela União Brasil. Eu devo sair, assim, com certeza eu saio do Solidariedade quando houver a janela, né? O partido está totalmente desestruturado aqui na metropolitana, aqui em Palmas, com essa questão do partido ter que ter uma nominata, de não haver mais as coligações, embora haja talvez uma intenção de uma federação, né? Mas eu não sei se vai acontecer. A minha intenção é deixar o partido quando houver a janela. Né? Tá a manchete de hoje aí, André. Só a manchete de hoje, exclusivo. Laudeci confirma saída do Solidariedade na janela eleitoral, não é isso? Confirmado, isso mesmo, então. Tá confirmado. Tem outra questão aí, Léo. O Solidariedade, como a vereadora disse, está trabalhando uma federação com o PSB, que é presidido no estado pelo ex-prefeito Carlos da Masta, né? E a Laudaci, a vereadora, como ela já me dizia, ela tem apoiadores que também não teriam outros candidatos. Então, vai ter que haver uma negociação política, um rearranjo aí, não é, vereadora? A gente vai, obviamente, nós não vamos para um partido que esteja totalmente na contramão do que a gente acredita, né? Mas tem muitos partidos aí que eu poderia ir com muita facilidade, que eu não tenho nenhuma dificuldade. Tem um bom relacionamento com os presidentes do partido, com as pessoas que estão nos partidos. Então, assim, eu tenho essa tranquilidade de não ter nenhum impedimento, assim. Eu acho que eu tenho portas abertas em muitos partidos. Tenho recebido já convite. foi líder do governo na Câmara? Fui líder do governo. E aí a senhora deixou o cargo? Tem algum problema com o município hoje? Como é que está essa situação? Eu fui líder de governo na primeira gestão, quando a prefeita Cíntia Ribeiro assumiu logo após a renúncia do prefeito Amasta. Eu fui líder de governo até o final do mandato dela. No segundo mandato dela, na recondução dela, quando ela assumiu, também o meu segundo mandato, eu também fui líder de governo, continuei sendo líder de governo, até que houve um momento que a gente não conseguiu mais caminhar juntos, né? Em política tem dessas coisas, a gente, né, como diz um compositor da música popular nordestina, no mundo só não muda a mudança, né? Então, assim, eu acabei, não houve mais condições da gente caminhar juntos. A gente mantém o respeito. Hoje eu sou da oposição, não sou da base da prefeita Cíntia Ribeiro. Não sou aquela oposição radical que é contra tudo. Eu sempre faço questão de elogiar as coisas bem feitas, né? Critico o que não é bem feito, mas eu fui durante boa parte do meu mandato, eu fui líder de governo. Vereadora, o aumento do número de vereadores na Câmara, já a partir do próximo ano, facilita ou dificulta? Facilita a eleição e dificulta o mandato. A senhora foi contra o aumento, não é? Eu fui contra o aumento, eu particularmente fui contra. Eu acho que, né, foram 3 votos contrários. Eu falei para os colegas que eu não votaria, né, favorável, e respeito, né, a opinião, e muita gente queria, mesmo da população, queria que aumentasse também, acha que vai haver uma maior representatividade, né, se torna mais democrático até. Mas eu, pessoalmente, entendia que não tinha necessidade das 23 vagas, né? Mas agora já foi aprovado e vamos conviver com isso. Vereadora, tem uma CPI aprovada na Câmara, a CPI da BRK,
desde junho deste ano, né? Ou seja, vai para quase 4 meses Sim. essa aprovação. E ela não sai da gaveta, não está emperrada. Eu conversei com o presidente da Câmara ontem, ele disse que hoje teria uma reunião sobre esse assunto, novamente. A senhora lá na Câmara, o que a senhora vê de dificuldade para implantar essa CPI? A primeira dificuldade é que os membros que foram escolhidos no início queriam uma equipe técnica, uma banca de advogados especializada, e o presidente alegou que a Câmara não teria condições de bancar com essa despesa, né? E aí até houve a desistência da vereadora Solange do Ailib, que até então era relatora da comissão, e acabou emperrando nisso aí. Ninguém queria mais também assumir, porque a expectativa em torno da CPI é muito grande. E eu sempre falava, eu dizia assim, gente, inclusive eu não assinei nem quis participar da CPI, porque eu falei, vocês vão enfrentar um gigante, entrar numa guerra com um gigante com baladeira, né? Fatalmente ser derrotado, né? Assim, porque a BRK é uma multinacional, uma empresa muito grande e tudo. Então você tem que entrar bem preparado, até porque a população espera muito dessa CPI, espera inclusive a redução nos preços das tarifas. Então é uma expectativa grande e eu receio que a Câmara não consiga entregar o que a população espera. E qualquer coisa menos que isso vai ser uma decepção. Léo, a vereadora está com um raciocínio muito lúcido, né? Muito assim, muito... É um risco até falar isso sendo vereadora, exato, né? Eu acho que ela anda aprendendo demais com o deputado Júnior Coimbra, né? A tendência, evidentemente, assim, ela aparecer assim como que tal uma presidente da Câmara, né, de Palmas, né? A senhora se interessaria? Não, tem Luiz, eu não tenho essa pretensão. É uma coisa que eu não tenho essa. Eu acho que tem que ter vários. Para assumir a presidência de um colegiado desse, tem que ter muita coragem, tem que ter outras coisas que eu não teria, né? Então eu queria não até aproveitar e dar mais uma pretendo. oportunidade para a senhora falar desse assunto da BRK, porque a gente tem uma audiência muito grande e pode aparecer os recortes por aí, né? E aí a gente até tem que ser muito responsável com relação a isso. Pode aparecer um recorte dizendo que a vereadora se esquivou, está com medo da BRK, que não quis participar porque não quis, porque a BRK, porque ela não vai lutar, que não adianta nada. Então eu queria até aproveitar para perguntar mais sobre esse assunto. Com relação à CPI, qual que é a ideia que a senhora pensou? Não vou participar, mas eu acho que tinha uma forma de resolver. Será que talvez o próprio município, diretamente com a Câmara, e não só a Câmara tentando uma CPI, mas tinha alguma forma, porque, por exemplo, a gente paga 80%, não é isso, Luiz? 80% da conta de água. Da conta de água, a gente tem 80% para o esgoto, né? A mais. Então, a cada R$100 eu pago 80 para praticamente nada, pela quantidade de problemas. Como faria para resolver isso? A concessão da BRK é uma concessionária, mas é o governo do estado que, apesar de Palmas hoje ser a maior... Me parece que a senhora desligou o microfone. É só confere para mim. É bem sensível. Acendeu? Quando acender, está ótimo. Pronto, segura um pouquinho. Acendeu, né? Aí, pronto. E lógico que existem meios se a Prefeitura de Palmas com o governo do estado, até quando foi a renovação, quando mudou antes que era a Odebrecht para a BRK, foi feito por decreto, então já foi feito de forma irregular, então tem como... Existem meios de serem feitos, né, essas mudanças serem feitas. Agora, o Tribunal de Justiça também já... a Agência de Regulação de Palmas tentou assumir essa questão da BRK, mas o Tribunal de Justiça já determinou que é a Agência Tocantinense de Regulação, não é a Agência de Regulação de Palmas. Então, é uma questão bem... É uma questão bem delicada, mas que exige coragem e, assim, dos gestores, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, para ir lá e mudar e para refazer esse contrato e ver mas que tem jeito, tem. Né? Porque a CPI, de fato, ela vai trazer à luz muitas coisas que as pessoas não sabem, nem nós mesmos sabemos, e dependendo da condução, ela pode trazer isso à luz. Agora, para que isso se transforme no que a pessoa, do que o cidadão interessa, porque ele não quer só saber o que foi feito de certo ou de errado. O que ele quer é, de fato, a redução na sua tarifa,
né, de água e esgoto. Nós pagamos uma tarifa de esgoto muito alta. E o que ele quer é isso. Daí Palmas também acaba pagando pelos outros municípios que são municípios pequenos. Então, Palmas é a maior pagadora, acaba Luiz, pagando por outros municípios. Antes de encerrar nossa entrevista, qual é a pergunta que não vai poder faltar aqui, né? Vai lá, com você. Se a vereadora vai decidir-se por um partido da base do Palácio Araguaia ou não, ou se segue aí a origem dela, a origem, na verdade, assim, se bem que o deputado Júnior, ele foi do PFL, foi do MDB, mas ficou muito assim, caracterizado como do MDB, ele foi presidente regional do MDB, foi liderança nacional do MDB. A senhora tem noção dessa direção ideológica, desse viés ideológico? Eu tenho um excelente relacionamento com o governador Vanderlei Barbosa, né? Inclusive éramos amigos mesmo antes. Ele foi vereador junto com o Júnior, ele apoiou o Júnior na primeira eleição de deputado estadual e nós caminhamos juntos algumas vezes. Eu fui colega do filho dele também, então assim, eu tenho um excelente relacionamento e eu estou aguardando de fato uma conversa com o governador e tenho dito, né, que as pessoas me procuram, que a minha decisão vai depender dessa conversa também, do que vai ser decidido até o ano que vem, né, sobre o apoio dele, para que lado que vai. Eu também tenho uma ligação com o senador Eduardo Gomes, que é um grande amigo também. Então, eu estou aguardando para ver o rumo das coisas, para decidir, né, qual o partido que vai acolher melhor o meu projeto. Ela só está com o jeitão de candidata a prefeita, Por isso que eu vou perguntar, então, agradecendo já a sua participação, pré-candidata a prefeita, pré-candidata a vereadora ou pré-candidata a nada? Pré-candidata a vereadora, a reeleição. Aproveitar os 2% lá, não é? Muito obrigado, vereadora Laudeci. Obrigado, Luiz. A gente, nessa sequência de entrevistas, muito feliz com a sua vinda aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês. É uma alegria, Luiz, estar aqui conversando contigo. Como eu te falei, assim, sempre leio, né, os seus artigos, sempre fui admiradora, desde sempre, né? Você está aqui no Tocantins também, então muito obrigada a todos que estão nos assistindo e nós estamos na Câmara à disposição da população palmense. Obrigado, então. É o Povo na TV e esse, claro, gente, o Bastidores da Política, né? Também trazendo aí os nomes da política e, claro, os citados na pesquisa TV Norte de Comunicação.